Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre lesão celular, ok? Só para a gente recapitular um pouquinho, quando a gente pensa em lesão celular, antes da gente entrar no tipo de lesão, nós temos que pensar em dois aspectos. Um dos aspectos é o estímulo lesivo, certo? Ou seja, a causa da lesão, o que vai promover uma agressão nessa célula. E aí, quando eu penso em relação ao estímulo lesivo, eu preciso prestar atenção na qualidade, ou seja, no tipo de estímulo, na intensidade desse estímulo e na duração desse estímulo. Porém, nós não podemos esquecer que esse estímulo ele está incidindo sobre uma célula, sobre um tecido. Então, eu também preciso considerar o hospedeiro, ou seja, aquele indivíduo da qual a célula ou o organismo nós estamos falando. E nesse sentido, a gente precisa dar uma olhadinha no estado funcional desse indivíduo ou desse órgão, no tipo celular que forma aquele tecido e no grau de adaptação desse tecido. Nós já falamos em aulas anteriores e também no presencial que algumas células são capazes de se adaptar e outras células não. Inclusive, nós falamos dos tipos de adaptação. Esses dois fatores juntos, o estímulo lesivo, ou seja, a causa da lesão ou a agressão, e o tipo de célula, né, ou o estado funcional também desse hospedeiro, vão juntos determinar que tipo de lesão essa célula irá sofrer. Quando eu penso em tipo de lesão, que é a lesão celular, nós temos as lesões que são chamadas de reversíveis e as lesões que são chamadas de irreversíveis. Então, nesse slide aqui nós temos um esquema macro que nós já mostramos anteriormente, mostrando aqui uma célula normal, recebendo um estímulo lesivo, ou seja, uma agressão. A partir desse estímulo, essa célula vai entrar no que a gente chama de estresse fisiológico ou patogênico, depende do estímulo. Ela pode sofrer um tipo de adaptação celular. Se o estímulo for retirado, essa célula volta ao normal. Porém, se o estímulo não for retirado, essa célula então vai evoluir para um quadro de lesão celular. Então, os mecanismos de lesão eles envolvem alterações morfológicas que só se tornam aparentes depois de danificar algum tipo de sistema bioquímico dentro da célula. É mais ou menos assim. Quando esse estímulo começa, nós não conseguimos perceber isso, porque ele ainda não danificou 100% ou na sua totalidade o sistema bioquímico dentro da célula e não começou a prejudicar o funcionamento daquele órgão. Nós só percebemos essas lesões celulares quando o funcionamento daquele órgão está prejudicado. E o funcionamento desse órgão ele vai estar prejudicado se o funcionamento bioquímico dentro dessa célula estiver prejudicado. Então, as células sofrem alterações bioquímicas e morfológicas sequenciais conforme essa lesão vai progredindo. E, finalmente, se o estímulo não for retirado, essa célula então vai evoluir para um processo de morte celular, que é chamado de necrose. Então, nesse esqueminha aqui, nós temos o agente lesivo, ou o agressor, ou o estímulo, ou a causa de lesão, gerando aqui uma série de consequências que vão acarretar em efeitos no nível molecular e bioquímico dessa célula. Nesse sentido, nós vamos falar hoje, então, especificamente de lesão reversível, ok? Então, se a célula não é capaz de se adaptar, ou se esse estímulo continuar no tecido, a célula evolui para o que nós chamamos de lesão celular, e essa lesão ela pode ser reversível ou irreversível, e nós vamos falar hoje aqui de lesão reversível. Quando eu penso em lesão reversível,
Elas também podem ser chamadas de degenerações. Então, o sinônimo para lesão reversível é o termo degeneração, e essa degeneração ela sempre vai estar associada a um acúmulo. Que tipo de acúmulo? Acúmulo de lipídio ou gordura, acúmulo de água, acúmulo de proteína e acúmulo de carboidrato. Então, aqui nesse esqueminha, nós temos uma célula normal e aqui uma célula evoluindo para o que nós chamamos de lesão reversível. Percebam que o aspecto dessa célula aqui, ele é diferente dessa daqui. Ó. Essa aqui nós já temos uma célula inchada, o que caracteriza o que a gente chama de tumefação generalizada. Nós temos aqui um aumento do tamanho aqui, ó, das organelas, ok? E aqui uma condensação da cromatina. Lógico que cada tipo de estímulo lesivo vai ocasionar um tipo de acúmulo de água, lipídio, proteína ou carboidrato, mas de uma maneira geral nós temos uma série de alterações bioquímicas dentro dessa célula que vão então, como nós falamos anteriormente, essas alterações bioquímicas é que vão acarretar no acúmulo dessas substâncias dentro da célula. Bom, então a lesão celular reversível, ela é denominada de degeneração e esse termo está relacionado com a incapacidade da célula de metabolizar os componentes que ela normalmente recebe e como ela não consegue metabolizar isso por conta daquela série de alterações bioquímicas que nós falamos anteriormente, ela vai começar a acumular esses mesmos no citoplasma. Vamos entender um pouquinho isso. Uma célula que não participa do metabolismo de gordura nunca vai acumular gordura dentro dela. Por exemplo, a célula da pele não faz metabolismo de lipídios. E por isso que quando a gente fala de patologia, é muito importante a gente entender um pouquinho da histologia do tecido, da bioquímica desse tecido e, sobretudo, da fisiologia humana. Para eu compreender que tipo de célula, por exemplo, pode acumular lipídio. A célula da pele não pode acumular lipídio, porque no seu metabolismo não envolve o processamento de nenhum tipo de gordura, de nenhum tipo de lipídio. Já a célula do fígado, ela é responsável por processos bioquímicos para converter lipídios e carboidratos. Então, é um tipo de célula que pode ter acúmulo de lipídio, pode ter acúmulo de água, porque precisa de muita água para o seu metabolismo, é uma célula com intensa atividade metabólica. Ela pode ter acúmulo de carboidratos. Então, a degeneração, ela só vai acontecer mediante os produtos que ela normalmente recebe. Se uma célula não recebe lipídio, ela nunca vai gerar um acúmulo de lipídio, ok? Então, essas alterações degenerativas ou essas degenerações, de uma maneira geral, ela afeta 3 tipos de resposta celular básica. Primeira coisa é alteração no balanço hídrico-eletrolítico, promovendo um edema, um inchaço nessa célula. Por que um balanço hidroeletrolítico? Para todo o metabolismo celular precisa de água, né? Vamos voltar um pouquinho lá na química. Então, em alguns tecidos, em alguns momentos do seu metabolismo, pode ter um desequilíbrio nesse balanço e começar a entrar muita água nessa célula. Isso vai gerar o que a gente chama de edema. Esse tipo de degeneração, por exemplo, é a degeneração que a gente chama de hidrópica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Um outro tipo de resposta é a sobrecarga de produtos catabólicos, ou seja, originários do metabolismo que normalmente já acontece nessa célula. E aí pode ocorrer dentro dessa célula um acúmulo de glicogênio, se eu tiver uma sobrecarga de metabolização de carboidratos, por exemplo, um acúmulo de lipídios ou um acúmulo de proteínas. E por último, a terceira resposta celular básica que pode ser afetada é o acúmulo de produtos complexos não degradáveis. Ou seja, nesse sentido aqui eu tenho uma alteração no processamento ou na excreção celular. Alguns produtos não degradáveis, eles devem ser exocitados,
né, enviados para fora da célula, e em função dessa sobrecarga metabólica, isso não acontece. Então, esse tipo de resposta celular vai fazer com que haja um acúmulo de pigmentos, de minerais e substâncias exógenas dentro dessa célula. As degenerações ou lesões celulares reversíveis, elas são decorrentes de alterações bioquímicas que resultam no acúmulo de substâncias no interior dessas células. Esse acúmulo ele pode ser de água, e aí eu chamo essa degeneração de hidrópica, pode ser de glicídios, que são os carboidratos, e aí eu chamo essa degeneração de glicogenose. Pode ser de lipídios, as gorduras, e aí nós temos dois tipos de designação diferente, pode ser a esteatose, ou então as lipidoses ou lipoidoses, e também o acúmulo de proteínas, que aí eu chamo então de transformação hialina. Nós vamos começar a falar agora então do acúmulo intracelular de água e eletrólitos, que faz parte daquela desregulação hidroeletrolítica que nós falamos anteriormente. E o termo designado para esse acúmulo é degeneração hidrópica, ok? Então, ela é ocasionada por transtornos no desequilíbrio hidroeletrolítico e existem várias causas que podem promover esse desequilíbrio. Uma delas é a hipóxia, ou seja, diminuição do aporte de oxigênio para essas células. Agentes tóxicos que podem lesionar a membrana da mitocôndria e vão então fazer com que haja diminuição na produção de ATP, adenosina trifosfato, ou o que a gente considera como a energia da célula. Uma das causas pode ser a hipertermia exógena ou endógena, que ao contrário da hipóxia vai promover um aumento no consumo de ATP, e não tem a ver com a produção, mas tem a ver com o aumento de consumo, então vai faltar ATP e a gente vai ter um desequilíbrio aí hidroeletrolítico. Pode ser causado por ação de toxinas e radicais livres, que vão diretamente lesionar a membrana plasmática da mitocôndria, ou então substâncias inibidoras de ATPase da bomba de sódio e potássio, ok? Então, como consequência, nós temos aí um aumento de sódio dentro da célula, uma diminuição de potássio, porque nós temos então aí um desequilíbrio na bomba de sódio e potássio, um aumento de pressão osmótica intracelular, ou seja, aumentando a pressão osmótica intracelular vai promover a entrada de água no citoplasma e isso gera tumefação celular, ou seja, um inchaço dessa célula. Nós temos então, dentro desse aspecto da degeneração hidrópica, algumas características que nós podemos visualizar a olho nu, que são características que eu chamo de macroscópicas, ok? Então, eu consigo, visualizando o órgão, perceber que ele tem um volume tecidual maior, ele se torna pálido, então olha aqui um fígado normal e um fígado com degeneração hidrópica, ele perde a elasticidade desse tecido e ele ganha um brilho característico desse tipo de degeneração. Já quando eu penso nas características microscópicas, eu percebo que as células aumentam de volume, o núcleo não fica mais no centro da célula, ele se desloca para a periferia, por quê? Porque está entrando água dentro da célula, e esse aumento de volume celular, ele vai fazer com que essa água se torne vacuolizada, ou seja, ela vai ficar dentro de, como se fossem gotículas de água no citoplasma dessa célula. Então, se vocês olharem nessa imagem aqui, ó, é um fígado normal, tá vendo aqui as células bem roxinhas, e aqui é um fígado com degeneração hidrópica. Tá vendo que o núcleo está um pouquinho deslocado para a periferia, e se vocês repararem, ó, dentro das células tem várias gotinhas de água que deixa o aspecto dessa célula bem esbranquiçada. Nessa outra imagem aqui, nós temos uma degeneração hidrópica nos rins. Então, aqui eu tenho um glomérulo normal, os túbulos contorcidos proximais, túbulos contorcidos distais, com seus aspectos íntegros,
E aqui eu tenho uma imagem de um rim com degeneração hidrópica. Tá? Percebam aqui, ó, várias gotículas brancas dentro do epitélio dessas células, e eu perco toda a característica estrutural da tubulação renal em função desse desequilíbrio hidroeletrolítico nessas células. O outro tipo de acúmulo que vale a pena a gente comentar, e que é um acúmulo extremamente importante, é um acúmulo de gordura. E lembra lá no slide inicial, quando eu comentei sobre o acúmulo de gordura, nós falamos então que esse acúmulo ele pode ser caracterizado por um acúmulo que gera o que a gente chama de esteatose, ou então um acúmulo que gera as lipidoses. A esteatose, ela acontece especificamente no fígado, no epitélio tubular renal, ou seja, nos túbulos renais, e no miocárdio, mas também pode acontecer nos músculos esqueléticos e no pâncreas, ok? Então, esses são os locais que ocorre um metabolismo de lipídios dentro dessas células e, portanto, pode acarretar no que nós chamamos de esteatose ou degeneração gordurosa. As causas da esteatose basicamente são a hipóxia, ou seja, falta de oxigênio, que vai afetar o metabolismo de lipídios, a desnutrição, agentes tóxicos, etilismo e o próprio quadro de algumas doenças metabólicas, tá? Bom, então essas são as causas que podem acarretar nesse acúmulo intracelular de gordura. Nessa imagem aqui, nós temos aqui em cima um desenho, tá? Do que nós visualizaríamos na macroscopia de um fígado normal. E aqui o que eu visualizaria na macroscopia de um fígado com excesso de gordura, com um processo de esteatose ou degeneração gordurosa, tá? Percebam a vacuolização aqui e o aspecto mais pálido amarelado desse órgão. Aqui, então, é no tecido histológico, no tecido hepático. Aqui, mais uma vez, um fígado normal. E nessa imagem de cá, vocês percebem essas gotículas de gordura grande. E quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe também que a arquitetura desse tecido ela fica extremamente comprometida. E conforme vai aumentando esse acúmulo de gordura, nós vamos tendo aí um prejuízo metabólico desse órgão, e é quando se percebe que existe esse tipo de lesão, porque o fígado em si ele começa a falhar no seu metabolismo e prejudicar a fisiologia do organismo como um todo, ok? Clinicamente existem vários graus de esteatose e cada um é olhado de uma maneira diferente, porque vai afetando gradativamente o metabolismo ou os metabolismos que envolvem a função hepática. Quando eu penso em esteatose, eu estou pensando em acúmulo de triglicerídeo. Quando eu penso em lipidoses, eu estou pensando em acúmulo de outros tipos de lipídios, tá? Que não são triglicerídeos. Essa sigla aqui, TGC, ela significa triglicerídeos, tá? Então, as lipidoses envolvem acúmulo de outros lipídios que não são os triglicerídeos, como, por exemplo, acúmulo de colesterol, acúmulo de esfingolipídios e acúmulo de gangliosídeos. Bom, nos tecidos, de uma maneira geral, nós vamos ver acúmulo de colesterol. Esfingolipídios e gangliosídeos são acúmulos que vão acontecer especificamente onde nós temos esses tipos de fosfolipídios na membrana, ok? Então, o acúmulo de colesterol, por exemplo, nas artérias, é chamado de aterosclerose. Nesse esqueminha aqui, nós podemos visualizar isso. Aqui começa o acúmulo na parede, ele vai aumentando, ele pode chegar a formar essa placa ateromatosa, que muitas vezes pode obstruir totalmente o fluxo sanguíneo
e acarretar consequências mais graves nos tecidos que deveriam receber esse suprimento sanguíneo. Quando eu tenho acúmulo de colesterol na pele, isso é chamado de xantoma, e em alguns sítios de inflamação crônica a gente também pode encontrar alguns tipos de lipidoses. O outro tipo de acúmulo intracelular que nós vamos falar é o acúmulo de proteína. A degeneração por acúmulo de proteína é chamada de degeneração hialina, e ela recebe esse nome por apresentar no interior das células um material acidófilo, ou seja, um material rosado, com aspecto vítreo e proteico. Por quê? Porque aí eu tenho um acúmulo de proteína nessa célula. E esse acúmulo de proteína ele é desencadeado pela condensação dos filamentos intermediários e outras proteínas que estão associadas a esses filamentos dentro da célula. O que seriam esses filamentos intermediários? As células eucarióticas, que são as células que formam o corpo humano, os tecidos, né, do corpo humano, elas têm um esqueleto intracelular. E esse esqueleto ele é formado por 3 tipos de filamentos diferentes: os filamentos de actina, os filamentos de microtúbulo e os filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários, eles exercem inúmeras funções dentro das células, de localização de organelas, eles interagem com o complexo proteico de união entre as células, enfim, o posicionamento do núcleo dentro dessa célula e muitas outras funções. Então, quando ocorre uma condensação desses filamentos intermediários e outras proteínas associadas a eles, essa condensação vai promover esse acúmulo de proteína dentro dessa célula e isso é chamado então de degeneração hialina. Onde é que nós podemos observar esses tipos de degeneração hialina? Em todas as células que participam desse tipo de metabolismo. Sobretudo, quando eu olho para as células muscular esquelética e as células cardíacas, esse acúmulo ele é resultante da presença de endotoxinas bacterianas e também da agressão por excesso de produtos sintetizados pelos linfócitos T e pelos macrófagos. Não sei se vocês já viram imunologia ainda, mas quando a gente pensa numa resposta imune específica, nós temos aí tanto o linfócito T quanto o macrófago produzindo citocinas, que são proteínas que vão aí participar da resposta imune. Sobretudo quando eu tenho um excesso, né, de resposta imune, isso pode então prejudicar o metabolismo interno, sobrecarregar o metabolismo proteico naquele tecido. Se esse estímulo agressivo ele é muito intenso, a célula ela não resiste por muito tempo nesse tipo de degeneração e aí então a célula pode vir a morrer, sofrer então uma lesão celular irreversível e a necrose, caracterizada por esse tipo de degeneração, leva o mesmo nome, necrose hialina. Então, nós estamos falando da degeneração hialina, quando tem uma sobrecarga e a célula morre, esse tipo de necrose também é chamada de hialina. Existem alguns termos técnicos histopatológicos utilizados para determinar cada tipo de acúmulo de proteína em cada tipo de célula diferente. Nos rins, por exemplo, é chamado de degeneração hialino-goticular. Então, se vocês olharem aqui, ó, várias gotículas rosinhas, bem rosinhas, gotículas densas, com aspecto vítreo. Então, nos túbulos contorcidos proximais, nós temos, quando ocorre esse tipo de acúmulo, vai ter esse aspecto. Existem 2 corpúsculos muito comuns também na análise histopatológica, que é o corpúsculo de Russell, que ele acontece especificamente em plasmócito. Os plasmócitos são as células que produzem anticorpos. E também o corpúsculo de Mallory, que é
muito comum nos hepatócitos. Então, aqui é só um textozinho que eu acho importante para vocês. O corpúsculo de Mallory, ele é um corpúsculo específico, né, que aparece em hepatócitos, nas células dos fígados, e é característica de alcoólatras crônicos, tá? Então, pessoas que ingerem de maneira crônica álcool, tá? Então, esses corpúsculos são caracterizados por aglomerados de proteínas do citoesqueleto que sofreram agressões por radicais livres, porque o excesso de álcool vai promover aí uma sobrecarga metabólica por excesso de radical livre. E o corpúsculo de Russell, ele é decorrente de infecções. Pode ser salmonelose, leishmaniose, que vai então caracterizar esse acúmulo de imunoglobulina, que é um tipo de proteína. Lembra que eu comentei no slide anterior que a gente está falando de um acúmulo de proteína, e os anticorpos, que são as imunoglobulinas, elas são proteínas, ok? E por último, o acúmulo intracelular de carboidratos. Esse tipo de acúmulo é chamado de glicogenoses. Então, a glicogenose é o acúmulo de glicogênio, que é um tipo de carboidrato. Onde é que eu tenho esse tipo de metabolismo? No fígado, nos rins, nos músculos esqueléticos e no coração, ok? As glicogenoses, elas são normalmente causadas por deficiência de enzimas que vão atuar na degradação do glicogênio. Como assim? Principalmente quando o indivíduo tem diabetes mellitus, ele vai ter algum tipo de glicogenose, aí, algum tipo de acúmulo de glicogênio. Vamos entender um pouquinho disso. Quando nós ingerimos algum tipo de carboidrato, esse carboidrato macro, ele é quebrado em glicose, e a glicose na corrente sanguínea, ela vai então entrar dentro das células do nosso organismo para participar da produção de energia. A glicose em excesso na corrente sanguínea, ela vai então para o músculo e vai também para o fígado e vai ser metabolizada em glicogênio para ser armazenado nessas células, nesses locais, tanto no músculo esquelético quanto no fígado. São os dois locais principais de armazenamento de glicogênio. Quando o organismo precisa de energia, esse glicogênio ele é quebrado dentro da célula e a glicose é liberada novamente na corrente sanguínea para ir para as outras células e produzir energia. Quando nós temos alguma deficiência de enzimas que atuam na quebra do glicogênio, esse glicogênio ele nunca vai sair ali de dentro da célula. Então, ele vai começar a ser acumulado de maneira lesiva, vai ocorrer uma sobrecarga desse acúmulo de glicogênio dentro da célula. No caso do diabetes mellitus, nós temos uma deficiência na produção da enzima insulina. A insulina é que faz a glicose que está no sangue entrar dentro das células do organismo para ser utilizada na produção de energia. Se o indivíduo não tem insulina, esse excesso de glicose no sangue vai fazer com que acarrete no acúmulo de glicogênio dentro das células que guardam esse glicogênio, que guardam essa glicose na forma de glicogênio. Então, nós temos aí dois tipos de causa. Uma causa está relacionada com a deficiência de enzimas que vão degradar o glicogênio dentro das células, e a outra é no caso do diabetes, que a deficiência não é na enzima que quebra o glicogênio, e sim na falta da insulina. E isso vai fazer com que a glicose permaneça sempre alta no sangue e ela vai ficando cada vez mais armazenada nesses tecidos. Nesse slide aqui nós temos uma foto de uma célula aqui bonitinha, e aqui no canto é o acúmulo de glicogênio, e nós temos aí duas doenças bem características, ou dois grupos de doença bem característica para a gente finalizar, que estão relacionadas com esse acúmulo de glicogênio. A doença de Niemann-Pick
ela pode acontecer no fígado, baço, medula óssea e linfonodos, e é uma doença genética, na qual o indivíduo ele não consegue produzir as enzimas de degradação corretamente, então isso não vai degradar o glicogênio dentro da célula, ele vai se tornar armazenado. E a gangliosidose juvenil, que acontece nos neurônios do sistema nervoso central. Então também é uma doença genética que vai acarretar na degeneração dos neurônios, ok? E tem como característico o acúmulo de glicogênio nesse neurônio. De uma maneira geral, só para a gente finalizar, as glicogenoses elas estão muito mais relacionadas com deficiências genéticas, porque, como eu disse, a principal causa é deficiência de enzimas que atuam na degradação do glicogênio. Essas deficiências enzimáticas, elas são genéticas, o indivíduo já nasce com essa deficiência de enzimas que vão degradar o glicogênio. E a única doença que pode ter um cunho metabólico é a diabetes mellitus. Mas na grande maioria as glicogenoses estão relacionadas com a diabetes do tipo 1, que o indivíduo, ele acarreta aí ao longo da sua vida uma destruição das células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina, eles se tornam insulino dependentes, ou seja, eles não têm produção de insulina. Então as glicogenoses, só para a gente finalizar, a gente vai ficando por aqui. Ao contrário das outras degenerações, ela tem um cunho, um caráter muito mais genético do que metabólico em si. Envolve o metabolismo, mas por causa de uma deficiência genética. Bom, então nós ficamos por aqui. Esse é o nosso último slide, só uma representação esquemática de tudo isso que a gente falou. Aqui eu tenho uma célula normal. Dependendo do estímulo, ela pode desencadear uma lesão celular reversível. Se o estímulo for retirado, essa célula pode voltar ao normal, mas se o estímulo não for retirado, ela evolui para a morte, tá? E esse tipo de morte é necrose celular e é também chamado de lesão celular irreversível. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado esse conteúdo. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de lesão celular irreversível. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e até mais.